Olá, Deus abençoe você. Quando você pensa na palavra estabilidade, o que é que vem à sua mente? O que seria a estabilidade? Estabilidade, a gente logo pensa, remete sobre algo que é sólido, algo que é estável, aquilo que permanece do mesmo jeito, aquilo que não se altera, que dura, que permanece, que persiste. A palavra de Deus, ela nos dá uma esperança de estabilidade. Quando a gente pensa em estabilidade também, a gente logo pensa em estabilidade financeira. Mas não apenas no âmbito financeiro, mas em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é instável, porque ela provém de um Deus que não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Então imagine ter esse Deus dentro da gente. Imagine ter o Senhor, o soberano Deus da estabilidade dentro de você, que tem estado angustiado, deprimido, agoniado com muitas coisas, preocupado com muitas coisas, com o dia a dia, com o trabalho, com esse mundo que é totalmente instável. Então, o mundo nos remete uma instabilidade, porque a gente vê o mal à solta, a gente vê as pessoas matando umas às outras, a gente vê muita violência, a gente vê coisas assim, que nesses últimos dias tem sido cada vez mais tenebrosas. A gente tem visto o mal atuando de uma forma cada vez maior. Então, como a gente pode buscar a estabilidade? Somente através da presença de Deus. E a gente busca a presença de Deus mergulhando a nossa mente, os nossos pensamentos, nos pensamentos dele. Nos pensamentos do Senhor temos estabilidade. Estabilidade espiritual na mente. Porque a minha mente, o meu espírito estando estável, eu vou conseguir, é certo, eu vou conseguir fazer as outras coisas de uma forma que venha me trazer resultados significativos. Eu vou conseguir ter paz em meio a qualquer situação. Eu vou conseguir me manter estável. E eu queria trazer uma experiência do dia de ontem, né? Uma experiência aqui do meu dia a dia, que eu creio que Deus ele permitiu tudo isso para que eu pudesse estar trazendo aqui para vocês, porque, gente, tudo que Deus nos dá é para a gente também dar. Então, existe na palavra de Deus a passagem que diz que o Senhor dá para quem já tem. Por que ele dá para quem já tem? Porque ele sabe que dando para ela vai dar mais. E que todos nós possamos ser assim, sempre dando, porque esse é o segredo do amor. A gente dá. Dá porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então imagine a gente dar aquilo que Deus já nos dá, né? A gente já tem dentro de nós algo que faz Deus nos dar mais daquilo para que a gente continue a dar. Então, tudo o que Deus faz, tudo o que Deus fez e faz, a humanidade, tudo, é para servi-lo. Servi-lo. Então, eu considero todas as coisas que acontecem como uma forma de aprendizado, de experiência, e para que eu possa passar adiante, para que outras pessoas também possam
adquirir aquele entendimento que o Senhor me deu. Porque está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor por cada detalhe da minha vida. Que você possa fazer isso também. Cada detalhe tem um propósito. Cada coisinha que acontece com você, se você está nos caminhos do Senhor, se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, então não fique instável, preocupado, com a mente preocupada demais, a ponto de não ver a mão de Deus na sua vida. Então, por mais que você esteja passando por momentos instáveis, você tem o Senhor da estabilidade dentro de você. Se você entregou a sua vida para Ele, se você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas se ainda não há essa aliança, aqui é uma oportunidade para começá-la. Aqui é uma oportunidade para você iniciar esse relacionamento com Deus. Mas voltando ao entendimento, ao pensamento, ao raciocínio da experiência que eu tive, creia que tudo é para a glória de Deus. Se a gente tem esse pensamento estabilizado aqui dentro, então a gente vai ver as coisas ao nosso redor como uma oportunidade para glorificar o nome de Deus. Então eu oro para que esse vídeo seja para a glória do Senhor, que esse vídeo seja para santificar o nome dele na vida de alguém que vai adquirir esse conhecimento. Ontem, por conta da correria do dia a dia, eu precisava sair logo cedo e meu esposo precisava também sair bem cedo para trabalhar. Como eu havia ficado na madrugada orando apenas pela misericórdia do Senhor, com sono, eu fui dormir tarde, mas acordei na hora que tinha que acordar. Mas eu não meditei na Bíblia. Veio logo um pensamento assim, mas daqui a pouco você tem que sair. E você ficou orando até tarde. Então, eu não meditei, né? Eu simplesmente não fiz o que eu todos os dias busco fazer, que é dedicar os meus primeiros momentos do dia para o meu Deus. Com o pensamento de que eu já ia para a igreja, né? Eu ia sair logo cedo para ir para a igreja. Então eu não orei. Quer dizer, eu não meditei. Não enchi os meus pensamentos com os pensamentos de Deus de início. Quando a gente faz alguma coisa para Deus, em primeiro lugar, nesse exemplo, eu acordei, eu vou dar as minhas primícias para o meu Senhor. Eu vou falar com Ele, eu vou dizer bom dia. E também eu não havia feito isso, dado o meu bom dia em primeiro lugar para Ele. E então eu fui fazer as outras coisas, eu orei sim, fiz a minha oração depois, mas eu não meditei. E fui fazer minhas coisas normalmente e tudo mais, mas fica aquela lacuna, meus irmãos, fica aquela coisa de que, poxa, tá faltando. Eu preciso de uma direção. Eu preciso de uma direção espiritual logo no início da manhã. Porque isso serve para todo o meu dia. Isso serve para me guiar, para me estabilizar. Você sabe o que é você se sentir assim,
à mercê das coisas ao redor e você ficar com aquela sensaçãozinha de meio que de insegurança. Pronto, é quando a gente não dedica os nossos primeiros momentos do dia para o Senhor. Algo que já temos feito há um longo tempo, em uma longa caminhada. Aí você tem um dia que você não faz aquilo. Que você não foca os seus pensamentos nele. É isso, sabe? Você parar um momentozinho que seja, um pouquinho dos seus pensamentos, da sua mente focada nele. Houve outras vezes em que eu peguei a Bíblia, mas eu fiquei na cama. Peguei porque às vezes eu gosto, sabe, de ficar deitada com a Bíblia. Só que o sono vem logo. O sono já vem, muitas vezes, sentada, imagina deitada. Mas eu gosto. Eu gosto de estar com a Bíblia ali na cama e tudo mais, mas até assim também eu consigo manter o meu pensamento ligado a ele, nem que seja por um momento de tempo. Mas ontem isso não aconteceu. E isso foi mais assim, ao longo do dia, mais pro final do dia, eu percebi isso, de que faltou aquela estabilidade, faltou aquela... Eu me firmar naquela rocha, sabe? Porque o dia acontece, mas a gente não sabe o que é que vem. Por quê? Porque o mundo é instável. Ou seja, pode acontecer, qualquer coisa assim. Claro, para aqueles que estão debaixo da proteção divina, né? Deus está cuidando de tudo. Nada acontece fora do controle. Até mesmo no mundo também. Deus não perde o controle de nada, mas é diferente quando Deus está dentro da pessoa. Deus, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Por que Deus conhece o caminho dos justos? Porque o justo está buscando manter a vida dele debaixo da proteção de Deus, debaixo da vista de Deus. Quando a gente fala tudo para ele, quando a gente tem um relacionamento estável com ele, a gente passa a falar tudo o que vem à nossa mente, o que a gente pensa em fazer, o que a gente quer, o que está aqui dentro. Isso gera uma estabilidade, uma segurança. Isso gera uma permanência, uma duração da nossa vida, da nossa mente, tudo que envolve a gente na presença de Deus. Você está vendo que é uma coisa que a gente tem que provocar? Ou seja, Deus, ele está aí. Ele não está só lá nas alturas, como a palavra dele diz. Ele habita nas alturas, mas ele também habita com o contrito e com o abatido de espírito. E quando é que a gente está contrito de coração, quebrantado de coração, abatido de espírito? A gente está, usando isso daqui. A gente está pensando, a gente está analisando, a gente está ali focado naquilo. Por isso que Deus, ele muitas vezes permite que a pessoa passe, a pessoa que está longe dele, ele permite que a pessoa passe por lutas, tribulações. Às vezes está tudo bem na vida dela. Aí, de repente, acontece alguma coisa que tira o chão dela. Deus, ele permite aquilo que é para a pessoa começar o quê? A pensar. A pensar, porque o ser humano mergulhado nas coisas do mundo, o mundo distrai a pessoa. O mundo é ilusão, ilusório. É cheio de coisas para distrair
a mente das pessoas daquilo que é o mais importante, que é o quê? A alma, a salvação da alma da pessoa, um relacionamento com Deus, o seu Criador. É impossível o ser humano viver longe de Deus. É impossível. Há instabilidade do ser humano longe de Deus. Você acha que Adão e Eva ficaram bem depois que eles saíram do jardim? Você acha mesmo que eles ficaram numa boa depois que eles foram expulsos de lá? É óbvio que não. E se você vê as minisséries que tem por aí, Gênesis, por exemplo, você vê a dramatização, né? E a gente reconhece, não, realmente, né? Imagina você sair da presença de Deus, ficou assim, ó, a vida deles. E mais com o diabo tendo acesso. Eles deram legalidade para o diabo agir na vida deles e no mundo. Por isso que hoje tá assim. Hoje a gente vê a instabilidade. Houve instabilidade no jardim. Não era para ter acontecido, mas Deus permitiu. Deus é sábio, Deus sabe de todas as coisas. Ele já sabia do que ia acontecer, enfim. Mas hoje a gente tem a oportunidade de deixar a nossa vida, a partir de nós, da nossa vida, a gente deixar ela estável. Como é que a gente pode deixar ela estável? Voltando a ter aliança com Deus. Voltando a ter um relacionamento com Deus através do Senhor Jesus, que ele veio a essa terra e mostrou estabilidade. A gente vê essa estabilidade ali naquele momento em que ele estava dormindo num barco que estava no meio das ondas, no meio de uma tempestade, e os discípulos estavam todos aperreados, com medo de morrer, com o Messias no barco deles, eles estavam com medo de morrer, porque eles ainda não tinham essa estabilidade que Jesus estava passando. Jesus estava dormindo tranquilamente no meio de uma tempestade. Isso mostra que ele é a fonte da estabilidade. Se a pessoa está no meio de uma tempestade, dormindo tranquilamente, é porque dentro dela existe uma fonte de estabilidade que faz ela estar estável. A mesma coisa Pedro, quando saiu do barco, ele mostrou uma fé, ele mostrou uma estabilidade. Ele estava ali vendo Jesus sobre as águas e ele quis segui-lo. Ele quis ir até ele. Ele foi, ele saiu do barco. Mas no meio da tempestade aconteceu o que aconteceu. Houve instabilidade espiritual na fé dele. E você acha que isso não pode acontecer no nosso dia a dia e tudo mais? Então Pedro, ele deixou de olhar para Jesus. Quando isso aconteceu, ele caiu. Então isso serve para gente. Que sim, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tenho buscado todos os dias estar na presença dele. E a gente tem que permanecer nisso. Não pode haver instabilidade. É difícil? É, mas a gente tem que se esforçar. Então, a estabilidade é Deus quem dá. Porque Ele é o Senhor da estabilidade. Então, ontem, eu tive um dia meio instável, né? Mas é para a glória do Senhor. Eu não meditei, lembrando, eu não meditei, eu não foquei os meus pensamentos no Senhor, no início do dia. Isso é muito importante, porque tem gente que diz, não, eu vou meditar mais tarde, eu vou meditar de noite. Alguma coisa acontece para você não meditar.
É a mesma coisa da igreja. Ah, em vez de ir de manhã, eu não vou hoje de manhã, vou à noite. Você acaba não indo à noite. Porque alguma coisa vem, algum pensamento, algum sentimento, alguma coisa acontece para você não ir. Porque o diabo não dorme. Então, o que a gente faz para Deus, assim, o que a gente buscar fazer para Deus, de preferência, que a gente faça cedo pela manhã. As nossas meditações, a gente fixa mais a mente, os pensamentos. Assim que a gente acorda, a gente já tá descansado, né? Tirando algumas vezes que eu também, aí mesmo tendo dormido, eu ainda cochilei aqui, para você ver a batalha como é grande. Mas o que eu quero dizer, através dessa palavra que era para eu ter meditado nela ontem, que foi a palavra do devocional. Foi a de Isaías 33, que fala justamente da estabilidade. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Então, o povo estava instável por conta das guerras, por conta dos inimigos que estavam tentando invadir, que estavam trazendo um rebuliço para o povo de Deus. Mas esse capítulo traz esperança. Como toda a Bíblia traz esperança, os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Isaías 33 traz essa palavra de estabilidade. Estabilidade espiritual, emocional, física. Porque aqui nesse aspecto aqui, Deus destruindo os inimigos do povo iria evitar o quê? Morte. Então, estabilidade do corpo, estabilidade do espírito, da alma. E isso é pra gente. Deus nos livra. Deus nos guarda. Então, isso mostra que nós dependemos dele. A gente precisa estar firmado na rocha todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Estabilidade nos teus tempos. Na tua época. Hoje. Amanhã. Em todo ano. Imagina você ter essa certeza todo dia. Você está firmado numa rocha. Você está guardado, você está protegido. E que por mais que situações indesejáveis aos seus olhos venham, você está guardado, você tem em quem se segurar, você tem a quem voltar, você tem estabilidade. Você sabe a quem recorrer. Você sabe que você pode se derramar nele e você vai ser restaurado. Não dá para viver sem Deus. Não dá. É impossível. É impossível viver sem a presença de Deus. O inferno é a total ausência de Deus. É um lugar, e consequentemente o lago de fogo e enxofre, são lugares que foram criados para os rebeldes, que não quiseram a presença de Deus. Nesse mundo ainda há a presença de Deus.
nesse mundo. Por mais que as pessoas digam, aqui é o inferno, se engana. Se engana, porque aqui há a possibilidade de salvação. No inferno, não. Só há choro e ranger de dentes. E fogo queimando. Então, estabilidade. Você precisa dessa estabilidade. Eu preciso dessa estabilidade. E ontem, eu me estressei. Eu não estava tão estressada, mas eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. E depois eu me arrependi. Depois eu fiquei, contando derrota. Tá amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Tá amarrado. Tá amarrado. Mas isso é para ensinar, gente. Mas eu fiz uma coisa que eu poderia ter evitado. Eu não fiquei estável. Foi uma coisa que eu já tinha evitado há muito tempo. Mas de uma hora para outra, num momento de tempo, aquilo voltou. Mas está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Então, por conta dessa instabilidade no espiritual, aí a gente faz coisa que a gente não deveria fazer, que a gente não queria fazer, mas os sentimentos do coração, por exemplo, foram maiores. O calor do momento foi maior. Então a gente não age no espírito, acaba agindo na carne. Mas essa carne está morta. Mas o coração, ele está vivo. Claro que quando a gente recebe o Espírito Santo, Deus nos dá um novo coração. Mas é aquela coisa, ele muitas vezes tem uma instabilidadezinha. O coração que é enganoso, o coração que está ligado à alma, que está ligado aos sentimentos. E os sentimentos, eles afloram por conta do quê? A gente ainda está aqui, a gente ainda sente coisas. A gente está no mundo, é o externo, mas a gente está num mundo que é instável ainda. Então é por isso que a gente tem que vigiar. A gente tem que estar vigiando e orando o tempo todo, para a gente não cair em tentação. Então, eu queria trazer essa experiência, porque eu percebi isso ontem, já no final do dia, a instabilidade. A instabilidade. E eu deixei de meditar numa palavra que justamente estava trazendo esse entendimento, a estabilidade. Por conta daquilo que eu fiz no início do dia, eu passei o dia todo meio que preocupada. Meio que, entende, com a mente lá só numa questão. E eu não consegui fazer as outras coisas que geralmente eu faço. Busco fazer todos os dias. Mas o que estava me segurando ainda, me sustentando? Falando com Deus normalmente. Mas fica aquela coisa, ai meu Deus, eu fiz isso. E muitas vezes o diabo se aproveita para acusar a gente. Você fez isso. Mas ele incentiva a gente a fazer na hora no momento lá. Ou você acha que não? Ele incentiva. Vai, faz, ela merece, ele merece. Então, vigiar e orar. Então, se você tem tido essa instabilidade na sua vida,
Eu não sei por qual batalha você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você tem vivido. Então, que esse vídeo seja uma oportunidade para você estar trazendo estabilidade para a sua vida, trazendo paz para a sua vida, trazendo plenitude, alegria, tudo. E a gente buscar isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até o fim. Tem que ser até o fim. Porque aí, quando a gente estiver lá na eternidade, aí, glória a Deus, acabou. Já era. Mas a gente tem que chegar lá. Então, medite nessa palavra de Isaías 33. Aqui a promessa de sustento espiritual. Como tem aqui nessa passagem aqui do versículo 16. Na verdade, a palavra do devocional é a partir do 15, do versículo 15, que diz assim: o 14, o 14 diz assim: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Eu sempre interpretei esse versículo como que a presença de Deus. Porque Deus é fogo consumidor. Deus é fogo. O altar tem fogo. É a presença de Deus. Quando a gente está ali no altar espiritual, no altar físico, mas sobretudo espiritual, é a presença de Deus. Ele é fogo. Então, quem habitará com o fogo consumidor? Aí ele diz: o que anda em justiça. Justiça é a gente andar em temor. É a gente andar na palavra de Deus. É a gente andar na presença de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele disse para Abraão. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Não é que Abraão ia ser perfeito aos olhos do ser humano. Não. O perfeito para Deus é viver em justiça. O que fala com retidão. O que fala com retidão. O que rejeita o ganho da opressão. O que sacode das suas mãos todo o presente. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue. E fecha os seus olhos para não ver o mal. A gente não está vendo tanta coisa assim hoje em dia. Claro, durante toda a humanidade. Durante todo o tempo. Toda a história da humanidade. Mas sabe, meu irmão, virão mais tempos assim. Virão tempos piores. Eu não estou aqui trazendo só falando isso, trazendo coisa ruim. Não, é porque a gente já está no fim. Então vai vir tempos de guerra, tempos de derramamento de sangue, mais ainda do que a gente vê hoje. O que é que vai ser a nossa rocha? O que é que vai ser o nosso sustento? O que é que vai ser a estabilidade do nosso intelecto, do nosso espírito, do nosso emocional? A palavra. Por isso guarde-a bem, porque vão tentar tirá-la de nós. Vão tentar tirar a nossa rocha de nós. Mas se ela estiver dentro de nós, então quem é que vai conseguir tirar? Quem é que vai conseguir tirar algo que está dentro da gente? Só se matar a gente. E ainda assim, a gente é promovido para a glória. Mas essa palavra, que seja para o tempo de agora e para os tempos que irão vir. Sacudir as mãos de todo o presente. O que é que a gente vê no presente momento, né? A gente
largar aquilo que está aí acontecendo. Por isso que também a gente está lá na igreja, a gente está fazendo o propósito do jejum de Daniel, que é o jejum de informações. A gente está simplesmente se afastando das informações do mundo para manter a nossa mente pura, santa para Ele, para Deus colocar os pensamentos dele em nós. Isso é de total importância. Que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. Quando uma pessoa também faz alguma coisa de errado com a gente, em vez de a gente focar o pensamento nela, então ela fez alguma coisa de errado comigo. Ela fez isso comigo. Então, se manter isso aqui, vai gerar mágoa, vai gerar tudo que não presta. Porque se vem pra cá, se entra por aqui, vem pra cá e não é filtrado, lixo e jogado fora, no mar do esquecimento, esse mesmo lixo que tava aqui vai vir pra cá, aqui é fonte de vida, né? Do coração procedem as fontes da vida. Se vir pra cá, meu filho, vai gerar lixo, vai gerar mofo, vai gerar bactéria, um exemplo, né? Só para trazer o entendimento. Vai gerar doença. Em outras palavras, vai gerar mágoa, vai gerar raiva, vai gerar vingança, desejo de vingança, enfim. Vai gerar o que não presta. Então, isso tudo é espiritual, porque a gente tem a mente para a gente pensar, Deus deu um entendimento para a gente. É a diferença de nós para os animais. A gente pensa, a gente tem entendimento, claro, os animais pensam também. Eles têm um certo entendimento, mas a gente retém coisas. Embora os animais também tenham sentimentos e tudo mais, né? Eles sentem medo. Por quê? Porque eles percebem algo ameaçando. Então, eles pensam. Mas o ser humano, claro, a gente é mais evoluído. Deus fez a gente mais evoluído, que é pra gente dominar. Então, a gente tem um filtro aqui, a nossa mente é como um filtro. Tem que filtrar as coisas que vai de fato entrar dentro da gente, que vai permanecer aqui. A gente tem a inteligência para filtrar aquilo que vai se manter dentro da gente, para a gente ficar estável. Mas se o ser humano tem isso daqui, mas não compreende a situação, aí deixa que o lixo venha pro coração, aí pronto, meu filho, gera tudo. Gera mágoa, gera tudo que não presta. Mas esse foi só um exemplo que eu usei, entendeu? Então, é a gente fechar os olhos para não ver o mal. Se colocar na presença de Deus, meu filho. É a solução. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas. Olha só. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Pão e água, sustento, mantimento, estabilidade. Estabilidade. Alto refúgio, segurança, proteção, estabilidade. Fortalezas das rochas, algo duro, algo forte, algo protegido, guardado. Estabilidade. Estabilidade. Habitar nas alturas. Nas alturas a gente está longe do que está na terra. A terra está um caos, a terra está uma guerra. Lá nas alturas não há nada. A segurança. Estabilidade. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está
longe. Quando eu meditei nessa parte, e verão a terra que está longe, a gente vê a terra aqui. A terra que nos é prometida, a terra santa, a eternidade. A gente vê aqui. A gente almeja aqui. A gente está focado nela enquanto a gente está aqui. Estabilidade. A gente vê o rei na sua formosura. A gente começa a viver a eternidade aqui. Mesmo no mundo instável. Mas no espiritual, dentro de nós, há estabilidade. É de estabilidade espiritual que a gente precisa. E a gente só encontra essa estabilidade espiritual na presença de Deus. Buscando as coisas de Deus. Se envolvendo com Deus. Mergulhando no mar, nas profundezas dos pensamentos de Deus. No Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos promove tudo isso, porque é Ele que está fazendo a obra aqui nesse tempo. Um dia foi Jesus fazendo a obra aqui, cheio do Espírito Santo. Um dia os heróis da fé estavam aqui. O Espírito Santo estava guiando eles também, por mais que fosse fora deles, mas era a presença de Deus. Você vê a necessidade que o ser humano tem de estar com Deus. O teu coração considerará o assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Onde está as pessoas que fazem o caos no mundo? Onde está os violentos, os adúlteros, os rebeldes? Onde está os injustos, os ímpios? Onde está? Você passa a não enxergá-los. E nem eles enxergarem você. Porque Deus, muitas vezes, Ele usa até o inimigo para abençoar você. Ele usa. Porque você está debaixo das asas do Altíssimo, das penas dele, é o seu refúgio, a fortaleza da rocha, é o Senhor. Ele é a sua proteção. E não importa o que aconteça ao redor, você estará guardado. E aquilo que acontecer com você, se aparentemente é ruim, você pode ter certeza que é para a glória dele. Você pode ter certeza que é para ele ser santificado na sua vida, através de você. Deixe que essa palavra entre dentro de você e você vai considerar tudo na sua vida como a mão de Deus. E ele vai estar presente. Você sabe como é que a gente sabe que Deus é com a gente? Quando a gente é com ele. Acabou. Se ele está comigo, então o que acontecer é para a glória dele. O Senhor está permitindo? Isso aqui está acontecendo, Pai? Faz a tua vontade. Se é uma doença, se é uma enfermidade, arranca de mim, Senhor. Não aceito isso. Mas se é para a glória do Senhor, então me guia. O que é que eu tenho que fazer com isso daqui? O que é que eu tenho que fazer com essa situação? O que é para fazer? O que é que o Senhor quer de mim? Aproveita tudo. Porque Deus, ele aproveita o mal para fazer o bem. Aproveita. Aproveita. Ele reaproveita tudo. Ele poderia ter destruído Lúcifer. Ele poderia ter destruído Adão e Eva. Ele poderia ter refeito o mundo tudo de novo. Mas não. Claro que para o diabo e seus demônios não tem mais chance. Mas Deus usa o mal para fazer o bem. Ele reaproveita tudo. É tudo para a glória dele. Como tem lá em Isaías. Se eu não me engano é o 55, 54.
eu crio mal. Eu faço a paz e crio mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Eu formo a paz e crio mal. Ele fez separação. Luz e trevas. É Ele que faz. Ele é soberano. Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender e de língua tão estranha que não se pode entender. O mundo, a língua do mundo, a língua que mata. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas e das suas cordas nenhuma se quebrará. Estabilidade. Mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande haverá por ele, porque são águas tranquilas de descanso, são águas estáveis. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Juiz que decreta uma sentença, legislador que estabelece leis, rei que governa o seu povo e o domina com sabedoria e paz. E há paz, e há salvação, e há libertação, e há eternidade de estabilidade. É isso que Deus quer dar para o seu povo. E você aceita? Decida. Escolha hoje ter esse Deus da estabilidade dentro de você. Entregue sua vida para o Senhor Jesus. E tudo o que acontecer daqui para frente vai ser para glória, honra, louvor e adoração, exaltação do nome dele na sua vida. Deus abençoe e até a próxima.